Bom dia, meu irmão, minha irmã, catequista da querida Diocese de Jundiaí. Eu sou o Padre Erickson, estou aqui com o casal Sérgio e Ivete. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a catequese com os adultos. Então, que nessa live você possa interagir conosco, se der tempo, mandar também a sua pergunta, o seu questionamento e nos ajudar compartilhando essa transmissão. Antes de começar, eu proponho que a gente faça uma oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para que estejam conosco nesta manhã, que a gente possa ter uma boa transmissão e aprender sempre mais como nos pede a Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São José de Anchieta, Rogai por nós. Então, começando nos apresentando um pouco, né? Nós somos da Comissão Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, Comissão Pastoral ABC. É a comissão que cuida de toda a formação cristã aqui na nossa diocese. Esta comissão quer ajudar o nosso bispo diocesano, auxiliar também os párocos no seu ministério, sem nunca tomar o lugar que eles têm, né? Somos mais para subsidiar as paróquias, para ajudar. Então, nós somos uma comissão que consta com coordenadores de cada nível, é assim que nós chamamos. Então, hoje estão aqui conosco o Sérgio e a Ivete, que são coordenadores diocesanos do nível adultos. Então, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, de onde são, se são casados, de que paróquia que pertencem e tudo mais. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, como o Padre Erickson já nos apresentou. Meu nome é Ivete. Nós somos casados há praticamente 38 anos, né? Temos 3 filhos, 5 netos. Somos catequistas desde o ano de 2005, já nesse nível de adulto, né? E é um prazer muito grande poder estar aqui. Vocês são de qual paróquia aqui da nossa diocese? Da paróquia São Francisco de Assis, de Campo Limpo, Paulista. Campo Limpo. Eu conheci este casal quando fui seminarista na paróquia São Francisco. Então, uma alegria estar trabalhando agora juntos novamente, né, na comissão pastoral. Foi lançada entre os catequistas, eles têm um grupo, me parece, algumas perguntas, né? Sim. O que a gente vai discutir hoje, Sérgio? Na verdade, a gente gostaria de começar com uma pergunta até um pouco grande, que acreditamos que já vai resolver e ajudar em muitos aí, né? Que é o quê? Sabemos que a catequese com inspiração catecumenal, ela é uma experiência muito boa. Sim. Mas, infelizmente, para aqueles que não conhecem, não é tão bom assim, muito pelo contrário. Então, você poderia, Erickson, explicar para nós o porquê de cada etapa e os ritos, né, para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho mais claro de tudo isso? Perfeito. Então, acho que a pergunta podia ser resumida. O que é catecumenato, né? Catecumenato é uma instituição de formação de novos cristãos. Ninguém nasce cristão, cristão se torna. Então, já no início da igreja, nos primeiros séculos, nós conhecemos essa instituição de formação dos cristãos. Que o que era? Primeiro você anunciava Jesus Cristo, o coração do ouvinte ficava atento, curioso, ele queria conhecer mais de Jesus. Então, o primeiro passo sempre era anunciar Jesus, o que nós chamamos hoje de querigma. O segundo, depois que a pessoa se encantou, era aprofundado este ensinamento. Aí ela conhecia a doutrina, ela conhecia como ser cristão e tudo mais. Este processo durava uns 3 anos. E depois, faltando 40 dias para o batismo, para a Eucaristia e para a confirmação dessa pessoa,
ela passava por alguns ritos de preparação mais intensa. E pós-sacramentos, ela passava por 8 semanas de formação, que era o tempo da mistagogia. Grandes catequeses nós temos hoje por conta deste tempo de mistagogia. E aí, este modelo, essa instituição, ela foi meio que abandonada pela Igreja, ficando para nós a Quaresma, ficando para nós o tempo pascal, mas a formação de adultos desta forma que agora expliquei, né, essa instituição, ela se mostrou não necessária. Por quê? Num contexto de cristandade, o que quer dizer? Todo mundo era cristão, então se respirava cristianismo. Então, num contexto assim, essa instituição catecumenal, ela não se mostrava necessária, todo mundo nascia cristão. O Concílio Vaticano II, a grande reunião de bispos da Igreja com o Papa, de 62 a 65, restaurou este modelo de catequese. Então, hoje eu não posso dar catequese para adultos se não seguir essa etapa, esses tempos e essas etapas. Primeiro eu anuncio Jesus Cristo, depois eu doutrino, faço com que a pessoa amadureça na fé. Faltando um tempo para os sacramentos, ela passa por estes ritos que purificam e iluminam. E pós-sacramento, elas passam pela mistagogia, a entrada maior no mistério. Eu preparei um quadro para nós, né? Vocês estão aí com o tablet, podem acompanhar um pouquinho, baseado no Rica. Antes de falar do quadro, eu queria falar dos rituais que a Igreja tem para os sacramentos. A Igreja tem 3 rituais, contudo, 2 deles estão presentes no Rica. A Igreja, então, tem 3 rituais para o batismo. Então, o ritual de batismo de crianças, ele é do 0 até os 6 anos. O ritual de crianças em idade de catequese, de 7 a 14 anos, é o capítulo 5º do Rica. E dos 14 até o último suspiro, se precisar dos sacramentos, se necessitar celebrar os sacramentos, você vai encontrar no capítulo 1º do Rica. Então é muito importante que a gente entenda isso. Se eu vou falar com pais e padrinhos, o padre, o diácono que for batizá-los, vai ter que conhecer bem o ritual do batismo de crianças, de 0 a 6 anos. Se eu vou batizar, se alguma criança vem à catequese de Eucaristia e ainda não é batizada, que ritual que eu vou usar? O capítulo 5º do Rica. De 14, ou seja, se for jovem ou se for adulto, eu vou usar o capítulo 1º do Rica, deste ritual de iniciação cristã de adultos. Por isso é muito importante, porque quando vai falar do Rica, a gente fala, o que tem a ver com a catequese de Eucaristia? Está falando de adultos. Para a Igreja, então, este ritual é para pessoas com mais de 7 anos, que já estão na idade da razão. Então, os catequistas de Eucaristia, os catequistas que trabalham com jovens e com adultos, devem conhecer este ritual. É necessário dizer, não é um livro de catequese, mas é um ritual. É um livro da liturgia. E aí a gente tem que conhecer e pensar um pouquinho. Agora, com relação ao tempo e à etapa, né? Eu falei aqui, coloquei na minha fala, essas palavras que são um pouco diferentes para nós. O que é tempo e o que é etapa? Então, está aí um quadro, você pode acompanhar. Tempo. O tempo, para os jovens e os adultos, tempo são as grandes partes da catequese. Aquilo que eu explicava. Primeiro tempo é quando eu anuncio Jesus, é o tempo da evangelização. Então ele é chamado de tempo do pré-catecumenato. Quanto que dura essa evangelização? Aí vai demorar, vai depender de cada pessoa. Eu, por exemplo, anunciando Jesus para a Ivete, ela vai entender de Jesus em 1 mês. O Sérgio já não. O Sérgio vai entender de Jesus demorando 3 meses. Então, o tempo
do querigma, o tempo do pré-catecumenato é indeterminado. É cada pessoa que, conhecendo o anúncio de Jesus, deve dizer, olha, eu gostei dele, eu quero ser cristão, e tudo isso tem que ser muito marcado. Acabando o primeiro tempo, a gente vai ter uma primeira parada, étape, que em francês quer dizer isso mesmo, parada ou degrau. Passou o primeiro tempo, a gente vai ter essa primeira etapa, que é uma celebração que o padre ou o diácono faz à porta da igreja e pergunta para estes adultos, para esses jovens, o que pedem para a igreja? O que pedem à igreja? Aí eu quero a fé. Aí pergunto, o que esta fé dará? Vida eterna, e por aí começa um diálogo na porta da igreja. Esta pessoa entra nessa primeira etapa e recebe a Sagrada Escritura. E a partir daquele dia ela se torna catecúmena, alguém que quer ouvir falar mais de Jesus. Então, primeiro tempo e primeira etapa tem esse significado. Evangelização, acabando a primeira evangelização, a pessoa entra na igreja. Ficou claro? Que é primeiro tempo, o que é primeira etapa? Sim. Quando eu falar de tempo, então, eu estou falando de catequese. Quando eu falar de etapa, eu estou falando de celebração litúrgica. Então, primeiro tempo, repetindo, é o que a gente chama de querigma, é aquilo que é um tempo indeterminado, cada pessoa vai levar um tempo, vai levar um período para entender Jesus. Então, eu tenho que sempre estar atento a isso. Acabando o primeiro tempo, vou marcar uma celebração com o meu pároco, com o meu diácono. À porta da igreja, ele vai seguir aquilo que está aqui no ritual, no RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Então, à porta da igreja, ele vai fazer esta celebração. Passando a primeira etapa, a gente vai começar o segundo tempo. Tempo é o que mesmo? Parte catequética. O que é que vai mudar na catequese aí? Eu vou ter que ajudar a pessoa a aprofundar a fé. Como que eu aprofundo a fé? A igreja, ela tem um compêndio da nossa fé, que é o catecismo. O catecismo, ele tem 4 partes. Primeira parte, a fé acreditada. Segunda parte, a fé celebrada. Terceira, a fé vivida, moral e costumes. E a quarta, a fé orada. Então, no segundo tempo, neste momento catequético, é hora de aprofundar aquilo que eu fiz no querigma. Catequese é fazer ecoar. Fazer ecoar o quê? A primeira evangelização. A evangelização que foi dada no querigma. Então, o segundo tempo é o maior. O RICA vai falar, o mínimo deve ser 1 ano. Isso também entrou para a norma diocesana. Mínimo 1 ano desta formação intensa. Por quê? Esta formação, ela não pode ser vista como um curso. Antigamente se dizia assim, né? Eu quero um curso de catequese. Padre, o que eu tenho que fazer com um curso? Tudo era curso. A gente não pensa em curso, a gente tem que pensar em percurso, em itinerário, em caminho. A pessoa vai crescendo e vai amadurecendo a fé, vai refletindo sobre a fé. Então, primeiro tempo, faz uma parada. Segundo tempo, tem que ter uma parada também. Quando que esta parada é prevista? A igreja pensa na segunda parada, na segunda etapa, no primeiro domingo da Quaresma. No primeiro domingo da Quaresma, quando toda a igreja reflete sobre a tentação de Jesus no deserto, a igreja ela pensa nessa primeira parada. A igreja, no RICA, ela pede que essa primeira parada, de preferência, seja celebrada pelo bispo diocesano. E neste ano a gente fez essa experiência, tão bonita, já no ano passado com o bispo, né, em 3 locais, em Jundiaí, em Itu e em Santana de Parnaíba. Nós fizemos esta segunda etapa, que é chamada de eleição.
Essa segunda etapa, celebração litúrgica, é quando o adulto, quando o jovem, ele se dá conta de que o chamado que ele está tendo vem de Deus. Ele não está ali por qualquer coisa, ele é um eleito de Deus. A igreja declara isso. Deus te ama, Deus te quer. É a primeira manifestação pública do padrinho. O bispo interroga o padrinho e diz: olha, ele tem rezado, ele tem participado, tudo que ele aprendeu na catequese ele tem colocado em prática? É essa a pergunta que o bispo faz ao padrinho. E se a resposta for assertiva, positiva, o bispo diz: olha, você tem a missão de acompanhá-lo até os sacramentos. Então, a partir do primeiro domingo da Quaresma, nós vamos ter o terceiro tempo. É um tempo chamado de tempo de espiritualidade. O que é espiritualidade? Infelizmente, muita gente pensa que espiritualidade é um momento. Espiritualidade não é um momento. Espiritualidade é a vida no Espírito Santo. Então, o que é espiritualidade? Aquilo que eu já tenho de bom, o Espírito Santo vai aperfeiçoando. E aquilo que eu tenho de mal, o Espírito Santo vai purificando, tirando de mim. Então a igreja chama este terceiro tempo de purificar e de iluminar. Então, repetindo, primeiro tempo, aí tem uma parada. Segundo tempo, tem uma parada. Terceiro tempo, vai ter a terceira parada. Essa é a terceira e mais importante. É como se a gente estivesse subindo uma montanha. É o cume. A igreja sugere, preferencialmente, que isso se dê na Sagrada Vigília Pascal, onde este jovem, esse adulto, vai batizar, vai ser confirmado e vai receber a Eucaristia. Numa noite só, a recepção dos 3 sacramentos. Então, de novo, primeiro tempo, ou seja, primeiro momento catequético, primeira celebração. Segundo momento catequético, segunda celebração. Terceiro momento catequético, terceira celebração. E aí a gente tem o último momento catequético, que é chamado o tempo de mistagogia. É o tempo de mistagogia. O Sérgio está querendo papel para anotar isso. Muitas perguntas? Muitas perguntas, estou com medo já. Já estou com medo. E o último, então, tempo, o último momento catequético, são 8 semanas de entrada no mistério. É o tempo pascal, é o tempo da mistagogia. Então, tudo isso é previsto no ritual de iniciação cristã de adultos, para os jovens e para os adultos. É o capítulo 1º. Não sei se ficou claro, se faltou alguma questão. Então, os 4 tempos, ou seja, as 4 grandes partes da catequese e as 3 etapas, as grandes celebrações litúrgicas. Além disso, o Rica, ele fala que na sala de catequese podem acontecer algumas celebrações. Vamos ver se fica claro isso. No primeiro tempo, ou seja, no tempo de evangelização, o que é que eu posso fazer de liturgia? O próprio catequista, o padre, o diácono também podem estar presentes neste momento de evangelização. O que eu posso fazer? O Rica nos indica 2 sacramentais, bênção e exorcismo menor. Essa palavra, ela às vezes dá muito medo, né? O que é um exorcismo menor? Exorcismo maior, só um ordenado pode fazer, só o sacerdote pode fazer. É quando ele fala diretamente com o demônio. Então, o exorcismo maior se dá assim. Então, não é esse que a gente está falando. O exorcismo menor, que é esse que a igreja permite, é o exorcismo com orações imprecatórias. O que quer dizer? A igreja conversa com Deus, pedindo que o maligno não tome conta da pessoa. Então, na evangelização, no querigma, estes 2 ritos podem ser feitos. Bênção e esta oração pedindo que o mal não tome conta da pessoa. O que eu posso fazer no segundo tempo?
No segundo tempo eu posso fazer bênçãos, esses exorcismos que eu citei, depois celebrações da palavra e a unção com óleo dos catecúmenos. Vejam, é um progresso. Comecei com 2 ritos, agora já tenho 4 no tempo de catequese. Então, durante todo o tempo de catequese, ela pode passar por estes 4 ritos. Bênção, exorcismo menor, celebração da palavra e essa unção com óleo dos catecúmenos. No terceiro tempo, veja, 2, 4, 6 ritos. A igreja permite que sejam feitos os chamados escrutínios, celebrações presididas pelo padre ou pelo diácono, que pede a Deus que esta pessoa que está prestes a receber os sacramentos, ela esteja aberta à graça de Deus. Então, os escrutínios e a entrega do creio e do Pai Nosso. E aí, por fim, no tempo pascal, a pessoa que não era batizada, isso fique claro, ela participa da missa aí, comungando nas 2 espécies, sugere a igreja, com um local especial na assembleia, com menção deles na homilia, com menção dos padrinhos na oração dos fiéis e tudo mais. Então, a iniciação cristã, ela é um percurso, um itinerário para pessoas que não são batizadas. Isso é interessante ser dito. Este itinerário é para pessoas que não são batizadas. Então, catequese catecumenal para pessoas que não são batizadas. O RICA, ele é para pessoas que não têm os sacramentos. Contudo, hoje no Brasil a gente diz, nós precisamos de uma catequese com inspiração catecumenal. Olhando para o catecumenato, olhando para a catequese catecumenal, como é que eu posso dar catequese aos já batizados? É isso que a igreja chama de catequese com inspiração catecumenal, que é o capítulo 4 do RICA, ele fala disso. O que fazer com alguém que já foi batizado, mas que não teve a devida catequese? Então, o capítulo 4 do RICA, ele traz essa inspiração, né? O que eu quero dizer com isso? Que o modelo catequético eu posso fazer, os tempos eu posso fazer com todos. Agora, as etapas não. Alguém que já é batizado, não tem sentido o padre ficar à porta da igreja pedindo, o que você quer da igreja? Fé. Mas a igreja já te deu fé, você é batizado. Eu não posso fazer esse rito com todos. Este primeiro rito é para os catecúmenos. Eu não posso fazer eleição com todos. Por quê? Deus já os escolheu, já os elegeu, são dele. Então não é todo o rito que eu posso fazer com todos. Isso, na cabeça dos catequistas, às vezes não fica tão claro. Tá certo? Não sei se ficou claro essa explanação rápida assim, sobre o que é tempo e o que é etapa. Só tem o quadro aí de crianças e adolescentes, só para a gente ver um pouquinho a diferença, né? Os tempos para crianças, ou seja, de 7 a 14 anos, a catequese também tem que ter os 4 tempos. Falar de Jesus, a evangelização, falar da doutrina, do aprofundamento da fé, depois tempo de espiritualidade e tempo de mistagogia são iguais. Agora, o que muda para crianças e adolescentes são as etapas. A criança não fará eleição. Muitos catequistas perguntaram, por que criança não pode ir neste rito com o bispo? Por quê? Porque é diferente o itinerário deles. Eles não têm o rito da eleição. Por quê? A igreja entende que a catequese catecumenal se dê de que forma? Com a maioria de adultos não batizados. Então, o mais adequado fosse fazer grupo de pessoas que não têm nenhum sacramento. Esse seria o mais adequado. Com criança, já não. O capítulo 5 fala, não, o mais adequado com crianças é misturá-las em grupos em que já tem crianças batizadas e em grupos que não têm crianças batizadas. Porque essa mistura, a criança aprende com o exemplo dos companheiros. O adulto é uma catequese mais
personificada. A criança não. Se eu disser, por exemplo, bom dia, criançada, e um responder bom dia, os outros todos vão ficar quietinhos. Agora, se eu chego nas crianças e falo, bom dia, criançada, mais forte. Se um gritar, todos vão gritar. É assim mesmo. Então, a criança aprende pelo exemplo. Então, é por isso que a segunda etapa deles é um pouco diferente. Para quem já é batizado, a segunda etapa, ela vai ser a primeira confissão. No dia da primeira confissão dos companheirinhos, elas vão receber uma bênção especial, vai ser passado o óleo dos catecúmenos e tudo. Então, existe essa diferença entre o percurso, o itinerário de crianças e adolescentes e de jovens e adultos. Então, os catequistas que nos acompanham, conhecer muito, muito, muito bem o RICA. Você que dá catequese para crianças e adolescentes, capítulo 5. Você que dá catequese para jovens, para adultos, o capítulo 1, certo? E os demais catequistas que não são nem de que não trabalham especificamente com os sacramentos, têm que conhecer o capítulo 4. Como é que a minha catequese vai ser uma catequese que se inspira na catequese catecumenal? Então, o capítulo 4, ele fala dessa inspiração catecumenal. Ufa, falei bastante, né? O que veio, Sérgio? O que você queria perguntar? O que é uma pena é que o nosso tempo é muito pouco, né? Sim, sim. Que a gente já ouviu muito e precisa ouvir muito mais, né? E a gente vê o quanto que é gostoso poder estar cada dia aprendendo. Mas, à medida que você estava falando do tempo do pré-catecumenato, que não existe um tempo. Um período cada um determinado. tem o seu tempo, vamos Sim, dizer assim. sim. Como é que fica a realização do rito de entrada, né? Uma vez que, por exemplo, como você citou, a Ivete 1 mês, eu 3 meses. Pode ter gente que leva 1 ano. Como é que vai acontecer o rito? Vamos esperar todos no mesmo tempo ou vamos fazendo por etapas, por partes, vamos dizer assim? Perfeito a sua pergunta. O RIC, ele sugere que cada paróquia tenha 1 ou 2 datas marcadas, ou até 3. Então, pensando, né, para fazer em grupos. Então, eu pensei no rito de entrada ali em fevereiro, depois eu vou pensar em outro rito de entrada em abril, e um rito de entrada em maio para os de última hora. Então, a igreja, ela prevê, sim, que eu prepare com o meu pároco essas 3 datas. Eu sei que para a realidade da igreja é muito difícil. Muito, muito. Agora, eu ainda sou vigário, embora seja vigário, eu acompanho aqui, nós somos 8 comunidades aqui na paróquia São Francisco. E é muito difícil, se eu fosse pensar, imagina, em 3 datas para cada comunidade, ficaria muito difícil. Mas não perder essa essência de que a catequese com adultos, o mais adequado é que ela seja tete a tete. O mais adequado é que a catequese de adultos não se dê em grandes grupos, porque a pessoa vai ter medo, a pessoa não vai dizer, vai soltar a sua pergunta, vai ficar acanhado, inibido. Eu gosto muito da passagem de Emaús. Jesus escuta primeiro e depois Jesus revela as Escrituras. Então, Jesus podia ter escolhido aparecer para os seus inimigos, para falar, venci. E a gente hoje, celebrando a Ascensão, vê que não. Ele aparece aos discípulos. Jesus, ele não quer falar para o povo, eu sou glorioso. Não, ele quer dizer, eu estou com você. Então, é para os discípulos que Jesus vai fazendo este caminho, este percurso. Então, o mais adequado, eu sei que foge das realidades, sei que talvez, se algum padre estiver escutando ou tiver acesso a isso, vai falar, nossa, que loucura, eu sei que é difícil, mas a gente nunca pode perder essa coisa da pessoalidade, conversar, uma catequese que leve em conta a pessoa. Quais são os seus sofrimentos, Ivete? Quais são os seus sofrimentos, Sérgio? Eu não posso massificar, pensar que todo mundo está no mesmo nível, não. Porque muitos desses que não são batizados já sabem rezar Pai Nosso, já sabem rezar o Creio, já participou até da missa, então eu tenho que ter uma catequese personalizada, entender cada pessoa como um indivíduo mesmo e ajudá-lo no seu crescimento de fé.
Por isso, a igreja fala de um papel muito importante, que ela chama de introdutor, é um ministério. Uma pessoa que já tem a fé convicta vai ajudando este adulto neste percurso. Porque quando eu falo de catequista, vai falar assim, nossa, mas é um catequista só para 40, como que ele vai acompanhar cada pessoa? Então, o RICA sugere que a gente tenha o introdutor. Quem que é o introdutor? Pode ser um ministro da Eucaristia, pode ser o ministro da Palavra, pode ser alguém da pastoral familiar, do ECC, que vai acompanhando e vai ajudando aquela pessoa a tirar suas dúvidas, a esclarecer o que o catequista colocou na catequese que não ficou tão claro, e assim vai passando. Então, responde a pergunta? Ficou sim, e já surgiu uma outra. Pode falar. Na verdade, até como uma opção para um trabalho nosso de comissão. Sim. Né? Como toda paróquia, ela tem suas comunidades, ela teria mais de um ambiente para realizar esse rito de Sim. entrada. Poderia, assim, cada paróquia, lógico, marcar uma data diferente para esse rito em cada comunidade, em tempos diferentes, para que a comunidade matriz, ela tem 4, 5 preparados, a comunidade ABC tem isso, junta tudo nessa. E depois leva da matriz para as outras e assim realizar dentro desse ano tudo. Né? Poderia talvez ser feito dessa forma. Uma excelente ideia que pode ser implementado. Lembrando aquilo que eu dizia no começo, né? A função da comissão diocesana é subsidiar. Essa ideia que o Sérgio falou é muito boa. Que você, catequista, possa ir implementando isso com o seu pároco, com o seu diácono, sempre crescendo nessa comunhão e na obediência também é o que cada pastor decidir, cada pastor pedir. Que bom. Eu tenho aqui não é dúvida minha, mas eu sei que muita gente tem essa dúvida, como alguns catequistas mesmo, um dia, quando nós falamos em escrutínio, falou, o que é esse negócio? Eu nem imagino o que é. Perfeito. Então, você poderia dar uma explicada assim, o que quer dizer escrutínio? Perfeito. Vocês estão vendo que a catequese de iniciação cristã, ela traz todo um glossário, palavras que são muito longe da nossa normalidade, vamos falar assim. O que seria o escrutínio? O escrutínio é a junção de bênção, exorcismo e celebração da palavra. Vocês lembram que eu comentei que a gente vai progredindo nestes ritos? Então, o escrutínio é uma celebração da palavra em que é abençoado o catecúmeno, o jovem, o adulto, e é pedido que o demônio não tome conta dele. Então, é uma junção, Sérgio, de celebração da palavra com bênção e com exorcismo menor. Então, o escrutínio é para que o próprio adulto e jovem fale, olha como eu estou perto dos sacramentos. O que é que eu estou progredindo, crescendo neste amor de Deus? Então, a igreja nos indica 3 escrutínios. O primeiro é o escrutínio da água viva. A gente vai recordar o evangelho da Samaritana. O segundo escrutínio é o escrutínio da luz, quando Jesus devolve a vista àquele cego de nascença. E o terceiro escrutínio é a ressurreição de Lázaro. Então, o adulto, a cada domingo da quaresma, ele vai crescendo. Será que eu tenho mais maridos? Será que eu tenho ídolos, como é o caso da Samaritana? O que é que eu preciso abandonar para viver, para beber desta água viva, para ser de fato uma fonte que jorra para os outros? Então, o adulto vai pensar, vai receber uma bênção especial do padre, vai receber este exorcismo menor. No quarto domingo da Páscoa, no segundo escrutínio, o que é que eu estou fazendo que me deixa cego? Nasci cego, vivo nesse pecado, mas o que é que eu preciso abandonar para ver Jesus? E então o segundo escrutínio se dá assim. E no terceiro, Jesus ressuscita Lázaro, mas ele continua atado, e Jesus diz à comunidade, desatai-o. Então o que é que eu posso fazer para de fato não ser uma múmia? O que é que eu preciso fazer? Aceitar a ajuda dos irmãos e voltar à vida. Então são 3 escrutínios, que são essas bênçãos, essas celebrações da palavra. E que na verdade a gente precisaria se escrutinar, né? Todos os dias, porque
Essa é a vida nossa. Sim. O Rica, ele fala aí, dá essa indicação, né, Sérgio? Quando a gente passa pelos ritos, a comunidade inteira é beneficiada. A gente não pode pensar que só o catecúmeno ele é beneficiado, mas toda a paróquia. A iniciação cristã, ela renova, ela dá cara nova à paróquia, porque a gente vê que não é brincadeira. Que não é eu chegar na igreja e já ser jogado. Ah, você quer ser acolhido? Vai. Você não quer ler aqui? Não, não. É um processo, é um percurso. A pessoa, a cada dia, vai crescendo na fé. Tem uma pergunta que gerou assim, um pouquinho de um debate até saudável entre nós catequistas. Sim. Né? A gente coloca nas catequeses, isso tanto os jovens, crianças e adultos, que o batismo ele é a porta de entrada para os outros sacramentos. Perfeito. Perfeito, né? E a gente aprendeu de que a partir do momento em que um catecúmeno ele é eleito, Sim. ele pode receber o sacramento do matrimônio. Eu gostaria, sim, que você pudesse explicar por quê, se ele ainda não é batizado. Perfeito. O catecúmeno, ele é tratado pela igreja como já um dos seus filhos. O catecúmeno, ele demonstrou uma fé inicial. Aquele rito, não é brincadeira, quando o padre pergunta, o que pedes à igreja? Ele diz, eu quero a fé. Eu quero a fé da igreja. Então, a partir desta celebração, da celebração da entrada na igreja, ele ganha muitos direitos. Quais eles? Se um catecúmeno vier a falecer, ele tem direito a exéquias cristãs. Ele já vai ser tratado no seu funeral como um cristão. A igreja prevê que quando a pessoa não é batizada, tem um outro rito. Mas se a pessoa é catecúmena, ela já tem esse direito. Ele tem direito de frequentar as celebrações da palavra de Deus. A igreja permite isso a ele. Depois, a pessoa tem direito, segundo o Rica, ao matrimônio. E que matrimônio é esse? Se o catecúmeno está amaziado com um não cristão, ele tem direito ao sacramento do matrimônio, e a gente vai seguir ali o capítulo 4 do ritual do matrimônio. Se este catecúmeno se casa com alguém que é cristão, mas que não é católico, ele também tem esse direito. E o catecúmeno pode também casar-se entre si, 2 catecúmenos podem casar. É claro que a igreja vai recomendar que isso se dê depois, porque eu falei, logo depois da admissão, ele já teria este direito. Mas a admissão se dá logo no começo do processo. O medo de muitos catequistas, medo de muitos padres também, é que, nossa, se eu realizar o matrimônio aqui, e ele nunca mais voltar para a catequese. Porque tem muita gente preocupada e entra para a catequese para casar. Então, nesse sentido, né, que a igreja ela permite isso, os livros rituais eles trazem isso, mas a aplicabilidade disso fica, como vocês disseram, muito difícil. A maioria das paróquias prefere o quê? Primeiro batiza e depois casa. Mas essa permissão casar-se antes mesmo do sacramento do batismo já é previsto aqui. Por quê? A entrada no catecumenato é como um pré-batismo, se eu pudesse dizer assim. A pessoa já professou a fé. A pessoa já disse que quer realmente conhecer Jesus, seguir seus passos e tudo mais. Por que ela não é batizada? Porque ainda falta um pouco mais de formação. Mas como o batismo não é negado, nesse sentido, a quem tem fé, é por isso que a igreja já pode ministrar o matrimônio antes mesmo da pessoa ser batizada, segundo, para não mentir aí, né? No número 18 do Rica, quem tem, deixa eu ler. Desde então, os catecúmenos, ou seja, desde a da primeira etapa, da primeira celebração, são cercados pelo amor e a proteção da Mãe Igreja, como pertencendo aos seus, e unidos a ela, já fazem parte da família de Cristo. Primeiro, são alimentados pela Igreja com a palavra de Deus. Segundo, são incentivados por atos litúrgicos. Tenham a peito, portanto, participar da liturgia da palavra e receber bênçãos
e os sacramentais, no caso, o exorcismo menor. Quando se casam, se o noivo e a noiva forem catecúmenos, ou apenas um deles, e a outra parte não for batizada, será usado o rito próprio que está no ritual de matrimônio, capítulo 4. Se falecerem durante o catecumenato, realizam-se exéquias cristãs. Então, Sérgio, realmente isso causa muitas discussões, porque é previsto, mas a aplicabilidade disso é muito difícil. Onde talvez tenha algum catequista que conheça o processo, onde é que vai ser registrado esse matrimônio? Porque quando alguém se casa, o matrimônio é registrado lá no livro de batismo. É colocado lá do lado do nome da pessoa. Pediu os documentos e casou-se dia tal. Para que a pessoa não contraia de novo o sacramento. É desta forma que a igreja controla. Por isso, sempre quando alguém vai casar, ele tem que dar o batistério atualizado, para que seja escrito, olha, casou-se em tal dia. Então, é muito difícil a aplicabilidade disso. É claro, tem uma solução. Ali já no número 17 vai dizer, o ideal é que cada pessoa, cada paróquia, tenha o livro de registro dos catecúmenos. Então, este casamento podia ser registrado num livro dos catecúmenos, que nenhuma diocese, pelo menos o que me consta, não tem. A gente tem o livro dos eleitos, aquele que o bispo assina. Agora, o livro dos catecúmenos, a gente não tem ainda, né? A gente podia pensar nisso também. Ok. É que as perguntas vão surgindo. Sim, né? sim. O pessoal não está mandando, a gente vai lembrar novamente, fiquem à vontade para mandar as perguntas que desejarem. Se não der tempo de responder agora, a gente responde depois. Pode ler, Ivete, se tiver alguma, pode ler. Aqui tinha uma pergunta que a pessoa pergunta assim, se ele é amaziado ou segunda união, ele pode receber o batismo? Nossa, essa pergunta... Me parece, eu estava falando disso com o padre Paulo Eduardo há um tempo, né? Eles escreveram a congregação, não vou lembrar o nome da congregação agora, escreveram ao Vaticano fazendo essa pergunta. Não poderia, né? Receber os sacramentos nesse sentido. Mas é claro, tudo com o amor da igreja, tudo acompanhado. Você citou os amaziados, então o padre vai conversando. Eu não posso dizer, olha, você precisa casar, porque se eu obrigar a pessoa a casar, ela não está dando um sim voluntário e aí já não é sacramento. Então não posso obrigar a pessoa a casar. Mas aí, com muito diálogo, com muita conversa, explicando o que é o sacramento, buscando sempre isso, né? Se a pessoa está em segunda união, é a mesma coisa que pede o Papa Francisco. Acompanhamento. Eu vou acompanhar aquela pessoa e eu vou discernindo com ela outras formas de participação que não as sacramentais. Então eu vou dizendo para ela, olha, existe a comunhão espiritual, você é parte da nossa igreja, e assim a gente vai crescendo nessa, até que a pessoa possa regularizar a sua situação. Mas, de novo, caminhando, ouvindo a pessoa, né? Não posso dizer simplesmente, não pode porque a norma não deixa. Não, é acompanhamento. Nisso os ministros ordenados, nisto a pastoral familiar, e todos precisamos crescer nesse sentido. Mais alguma pergunta? Então, seguindo a linha do batismo ainda, padre. Sim. O papel do padrinho Sim. é muito importante. Sim. Né? Eu gostaria que você colocasse assim para nós a necessidade do padrinho, por quê, e quantos padrinhos realmente é necessário. Se um só, ou um casal, e quais as recomendações mínimas, porque isso sempre gera um problema. As pessoas querem aquele amigo, né, que é de boteco, e não é esse o melhor amigo, o melhor padrinho que você vai arrumar. Então, tá. Você poderia explicar. Para te responder, eu vou retomar aquela minha fala sobre a segunda etapa, aquela celebração que é feita com o bispo, que é a primeira manifestação pública
do ministério do padrinho ali. Então o bispo interroga ele sobre a fé do catecúmeno. Então, primeiro, tem que ser alguém que entenda o que é fé, porque senão não vai adiantar o bispo perguntar para ele. Ele tem demonstrado fé? Ah, nem eu tenho, né? A pessoa vai dizer desse jeito. Nem eu tenho feito. Então, o padrinho tem que ser alguém de fé. E para ser alguém de fé, a gente recomenda sempre, né? Como é que eu demonstro a minha fé? De novo, acreditando, celebrando, vivendo e orando. É alguém que não vai à comunidade? É alguém que não participa dos sacramentos? Então ele demonstra não ter fé. Então, o padrinho tem que ser alguém com fé. Tem que ser alguém que tem os sacramentos. Eu gosto sempre de fazer uma alegoria, né? Onde é que o padrinho da crisma coloca a mão no ombro do seu afilhado, mas ele não coloca empurrando, ele não coloca puxando, ele coloca ao lado. Ele está dizendo ao bispo: este aqui tem a fé como eu, ele é um discípulo que ele professa, olha, ele tem a fé como eu. Então, é necessário entender o papel do padrinho assim, é alguém de fé, é alguém que conhece o afilhado. Infelizmente, quando seminarista, não em Campo Limpo, mas em outra paróquia, no dia da crisma, um dos ritos, o padrinho tem que falar o nome em voz alta para o bispo, um dos momentos ali. E o padrinho não sabia o nome do afilhado, porque chamou a vida inteira o menino de Tequinho. E falou: como que é seu nome? Na hora do sacramento, não conhece, não tem proximidade. E como já deixei claro aqui, o padrinho participa de toda a quaresma com o seu afilhado. Nada contra o padrinho que mora lá em outro estado, mas o catecúmeno tem que saber disso. Se morar em outro estado, como é que vai estar comigo 6 semanas, as 6 semanas da quaresma? Não dá. Então tem que ser próximo, tem que ser alguém de fé, que está sempre nos sacramentos da missa, confessando-se, e que more perto, tenha proximidade deste afilhado. As regras: ele tem que ser maior de 16 anos, é isso que a igreja pede. O Sérgio pergunta: há necessidade de ser casal? Não há necessidade de ser casal, não. Pode ser um só. O que acontece? Que no dia, como eu disse, se tudo acontecer junto, como a igreja propõe, o mesmo padrinho do batismo será o da confirmação. E nós no Brasil não temos o costume de a confirmação ter um casal. Então, por conta disso, a maioria das paróquias tem dito: já que na confirmação vai ser um só e é no mesmo dia, escolhe um só. Então é por essa escolha, mas poderia sim ser um casal. Aí vai depender de cada padre, de cada pároco também, a decisão melhor para a sua paróquia. A Juliana e o Marcos aqui perguntaram se pode ficar sem padrinho. Ele pode ser sem padrinho e quando isso, se puder? Sim. Porque aqui também é a mesma pergunta, né? Só completando, ele fala assim: uma vez que é o próprio adulto que se declara o desejo de receber o batismo. Sim. E a crisma. Então... Perfeito. Se a gente olhar o itinerário, o percurso, a igreja vai dizer: olha, nos primeiros 2 tempos, ou seja, na evangelização e no tempo de catequese, a gente conhece a figura do introdutor. E depois, no 3º e no 4º tempo, a figura do padrinho. Que a igreja vai dizer: pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Introdutor que vai se tornar padrinho. Então, assim, como alguém que gosta muito de catequese, que tem aprofundado isso, eu não concordo com a questão de não ter padrinho. Por quê? O rito, a segunda etapa, feita com o bispo, interroga o padrinho. Então é necessário sim o padrinho. A nossa diocese fez uma opção por, na crisma, ficar a cargo do jovem, do adulto, escolher se vai ter ou não padrinho. Contudo, no batismo, a não ser por graves causas, tem que ter padrinho sim.
Então, quando isso acontece na crisma, só na crisma, com os jovens, já foi batizado, já fez a primeira Eucaristia, já está aqui com 14, 15, 16 anos. Você quer padrinho? Não, eu não quero. Eu não quero padrinho. Aí é uma coisa. Agora, o catecúmeno, o processo, o percurso, exige essa pessoa que o encaminhe. Tanto é que o rito diz, na hora do batismo, o padrinho esteja com a mão no ombro do afilhado. Então, precisa, essa figura é prevista pela igreja, sim, e que tem uma missão, como eu já disse, muito especial. E necessária, sim. Tá. Também agora pegamos nas perguntas no batismo, né? Sim. A Joyce, da região 7, ela pergunta assim, que devido a esse problema, essa pandemia que a gente está vivendo, sim, muitos catecúmenos queriam receber o batismo, né? Foram até eleitos já, tudo, e não aconteceu. E isso causou neles uma certa frustração. Sim. Ela pergunta assim, se podemos falar do batismo do desejo, o fato deles terem esse desejo, para consolar eles nisso. Sim, aí. Sim. Então, agradeço a pergunta da Joyce, né? Muito pertinente. Dom Vicente esteve em reunião com os padres coordenadores das regiões pastorais e eu sou o padre coordenador aqui da região 6. Ele pediu um projeto para a catequese. Quando nós voltarmos, como se darão os ritos? Então, estamos redigindo esse projeto para dizer, olha, faltam 2 escrutínios, olha, faltam as entregas, olha, se dará desta forma o sacramento do batismo, da Eucaristia. Então, o bispo nos pediu este projeto, estou tentando, pensando em elaborar, já pedi a colaboração do padre responsável pela liturgia, o padre Antônio Carlos, que é o padre coordenador lá de Jundiaí, da região pastoral 4, nos pediu um rito mais simplificado, como que é para fazer e tudo, então isso tem sido pensado. Falar de batismo de desejo, Joyce, agora não é tão adequado, porque esse desejo dele já aconteceu quando? Na porta, na primeira etapa, quando eles disseram que queriam da igreja a fé. Este desejo já aconteceu na eleição. Estamos vivendo um momento sem precedentes com essa pandemia, né? Então, não é adequado, penso, falar de batismo de desejo. Esse desejo é real, é certo, mas que eles possam ir sofrendo com a igreja, aprendendo a completar na sua carne os sofrimentos de toda a igreja. Quantos são os que queriam estar participando das celebrações, comungando, e regularmente participando dos sacramentos? Então, este momento que os catecúmenos têm passado, a gente tem que estar muito solícito, muito próximo, mas dizer também, olha, vocês já são igreja, vocês são filhos da igreja e estão sofrendo com toda a igreja. Tudo isso vai passar, que vocês possam ter essa certeza, essa esperança. Muito bom, o Adriano aqui da região 4 está agradecendo da resposta, ele quem fez sobre os padrinhos. Tá? Sim, sim. Ainda no batismo, Erickson, nós falamos aqui agora que alguns adultos já são batizados, mas não evangelizados. Sim. Né? Esse não evangelizados dá a entender para nós de que eles não aceitaram essa fé que a igreja lhes deu. Devido a essa não evangelização, talvez nem por culpa deles, né? Talvez culpa nossa, isso. Eles não teriam que participar dos ritos desde o começo? Sim. Retomando, né? Os tempos, que são as partes catequéticas, elas são para eles. Então, eu vou fazer a primeira evangelização, mas eu não vou fazer o rito lá na porta, porque ele já é filho de Deus. Eu posso me inspirar naquele rito e dizer para a comunidade, olha, aqui está o Sérgio e a Ivete, vamos acolhê-los na nossa comunidade. Mas não acolher da porta para cá, vamos bater palmas para eles, vamos trazê-los aqui à frente. Vamos. Então a igreja ela pede que se inspire neste rito, mas que não faça tudo aquilo. Eu vou te marcar com a cruz, já foi marcado, o batismo já marcou a pessoa. Eu vou fazer lá na porta, agora você pode entrar. Não, eu sempre pude. O batismo me colocou dentro, eu sou a igreja. Então,
eu preciso me inspirar. Talvez a questão dos catequistas, e isso é um alerta para nós, né? A luzinha de alerta já pisca. Será que a diocese não podia sugerir este rito? Então a gente podia pensar com o padre Ivan, que é o padre responsável da liturgia, a prepararmos um rito padrão de acolhida para todas as paróquias. Vamos ter trabalho, mas vamos fazer sim. Eu penso que a ideia de vocês, a ajuda de vocês vai fazendo com que a comissão cresça. Lembrando sempre, nós sugerimos, nós não podemos impor nada, né? Vai sempre passar pelos párocos, a quem tem ajudado muito, tem assumido muito a questão da iniciação cristã. Nossa diocese, ela desponta nesse estudo, os padres têm ajudado muito, no sentido de cada vez mais implementar a catequese com inspiração catecumenal nas suas paróquias. A Joyce, da região 7, agradece a resposta, dizendo assim, eles já fazem parte da igreja. Já Ela faz. falou como é bom recordar isso. É bom. Então, a gente Sofrer acaba com a igreja, esquecendo, né? Já fazem parte. Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que a gente vai encaminhando para a última. Esta é a última pergunta. É uma pergunta simples, eu acredito, sobre o exorcismo. Sim. Né? Eu não marquei quem que perguntou, mas ela pergunta assim, a oração de São Bento é um exorcismo menor? Aquela cruz sagrada seja minha luz? Isso. Não. Não como a igreja pensa aqui. Eu vou ler uma fórmula de exorcismo menor para ficar bem claro o que é esse exorcismo menor. Então, olha. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos prometestes o Espírito Santo por meio do vosso Filho unigênito. Atendei a oração que vos dirigimos por este catecúmeno que em vós confia. Afastai dele todo o espírito do mal, todo o erro e todo o pecado, para que possa tornar-se templo do Espírito Santo. Fazei que a palavra que procede da nossa fé não seja dita em vão, mas confirmai-a com aquele poder e graça com que o vosso Filho unigênito libertou do mal este mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Veja, não tem como a gente está acostumado. Falou de exorcismo, já vem aqueles filmes na nossa cabeça. Não é isso, é uma oração de bênção pedindo que Deus afaste o espírito mal. Então, assim, no Brasil, que palavra que a gente podia substituir por esse exorcismo menor? A igreja, a CNBB, ao traduzir o RICA para o português, ela não pensou em outra palavra que não exorcismo menor. Mas talvez a prática, agora que todas as dioceses estão assumindo a iniciação cristã, talvez surja outra nomenclatura para melhor significar o que é esse exorcismo menor. Mas eu diria, é uma bênção, dizendo, olha, este quer pertencer a Deus, afasta dele o espírito do mal, que ele não ceda às tentações que o demônio quer, e com seus anjos, seus demônios, querem colocar e querem apresentar a este catecúmeno. Amém. Tá certo? Okay. Então, eu quero agradecer você pela paciência, né? O tempo é muito curto. Nós teremos aqui 7 semanas de estudo. Hoje vieram muitas perguntas do batismo, a gente vai falar disso, sobretudo do batismo para crianças de 0 a 6 anos. Então, que você possa acompanhar, possa compartilhar, possa mandar a sua pergunta. Se hoje a sua pergunta não foi respondida, que você possa colocar aí na transmissão. Olha, quero ainda saber disso. E aí, semana que vem, eu dou um tempinho para que a gente possa conversar. Deus abençoe, Ivete, Sérgio. Semana que vem vai ter os outros coordenadores aqui. Quero agradecer muito, né, em nome da Diocese, pelo trabalho de vocês, pela missão de vocês, e cuidem-se, né? Nós estamos num tempo que a gente precisa muito se cuidar, e que quero agradecer a vida e a ajuda que vocês têm dado à comissão. Amém? Amém. Nós que agradecemos também o convite, estamos abertos a isso. E esperamos ter uma nova oportunidade, porque vai surgindo muita coisa. E que mandem mesmo as perguntas para nós, se for até pelo Zap, que a gente, não podendo responder, a gente encaminha para o padre, e aí ele respondendo, a gente repassa para vocês. Ótimo. Tá? Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora
a estrela da nova evangelização. Desça sobre vós, vossas famílias, sonhos, projetos, sobre todos os catequistas de adultos, sobre os adultos catecúmenos que têm feito este percurso, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço e até o próximo sábado, às 11 da manhã.